Já que você não pode nos dar um herdeiro, aceite este presente de aniversário de casamento. Meu sogro declarou com um sorriso presunçoso. Quando abri a caixa, documentos de divórcio me encararam. Olhei para o meu marido. Ele desviou o rosto. Então minha sogra apresentou uma mulher de 25 anos como sua nova esposa. Em silêncio, eu assinei. Em seguida, minha melhor amiga tirou um envelope de sua bolsa. A cor sumiu do rosto do meu sogro quando ele leu. Temos uma surpresa maravilhosa para você, Catarina. A Ana Cláudia anunciou quando a sobremesa estava sendo servida em nosso jantar de aniversário de casamento. O momento parecia proposital, calculado para me pegar de surpresa, relaxada e cercada por pessoas em quem eu confiava. O meu sogro, José Carlos, afastou sua cadeira e se levantou, chamando a atenção de todos os convidados na mesa elegantemente posta. Os cristais e a porcelana que eu tinha arrumado com tanto cuidado, de repente, pareciam adereços em uma peça de teatro para a qual eu não tinha feito o teste. Mas deixe-me voltar um pouco para explicar como cheguei a esse momento. Sentada naquela sala de jantar, cercada por família e amigos, completamente alheia ao fato de que meu mundo estava prestes a desmoronar. A manhã do nosso segundo aniversário de casamento tinha começado com tanta promessa. Acordei antes do amanhecer, meu corpo zumbindo com uma excitação que tornava o sono impossível. 2 anos. Eu e o Tiago tínhamos chegado ao nosso segundo aniversário, e esta noite nós iríamos celebrar com todos que importavam para nós. Saí da cama com cuidado, para não acordar meu marido, e fui até nossa cozinha descalça. A casa parecia diferente naquelas horas antes do amanhecer, cheia de possibilidade e expectativa. A luz do sol ainda não tinha começado a filtrar pelas nossas cortinas de renda, mas eu podia ver nossas fotos de casamento na lareira no brilho suave do poste da rua do lado de fora. Lá estávamos nós, congelados naquele momento perfeito em que prometemos um ao outro o para sempre. O rosto do Tiago radiante de alegria enquanto ele colocava a aliança no meu dedo, meu vestido esvoaçando ao nosso redor como uma nuvem de esperança e sonhos. Toquei minha aliança de casamento enquanto preparava o café, girando o anel de ouro no meu dedo, do jeito que eu sempre fazia quando precisava de tranquilidade. O metal tinha ficado quente com minha pele ao longo dos últimos 2 anos, moldando-se para se encaixar perfeitamente. Parecia parte de mim agora, tão natural quanto respirar. O Tiago apareceu na porta da cozinha exatamente quando eu estava servindo o seu café da manhã favorito. Panquecas de mirtilo com xarope de verdade, bacon de peru crocante, exatamente do jeito que ele preferia. Suco de laranja espremido na hora que eu tinha feito à mão na noite anterior. A cozinha cheirava a contentamento, cheia dos aromas de manteiga, baunilha e grãos de café moídos na hora. Feliz aniversário de casamento, eu disse baixinho, esperando que ele atravessasse o cômodo e me beijasse, do jeito que ele tinha feito no nosso primeiro aniversário. Em vez disso, ele parou na porta, sua expressão ilegível. Sim, ele respondeu simplesmente. 2 anos. Algo em seu tom me fez levantar o olhar das panquecas, mas ele já tinha voltado sua atenção para o jornal da manhã. O familiar farfalhar das páginas preencheu o espaço entre nós, criando uma barreira que eu não conseguia entender. O Tiago sempre foi quieto nas manhãs, mas este silêncio parecia diferente, mais pesado, mais proposital. Descartei meu desconforto como nervosismo de aniversário. Os homens lidam com celebrações de forma diferente das mulheres. Eu raciocinei. Onde eu sentia a excitação borbulhando como champanhe, ele provavelmente sentiu o peso da expectativa, a pressão para tornar a noite perfeita para nossas famílias. À tarde, me encontrei na casa do José Carlos e da Ana Cláudia, transformando a sala de jantar formal deles no cenário perfeito para a nossa celebração. A Ana Cláudia dirigia meus esforços com sua mistura usual de críticas disfarçadas de sugestões úteis. Mas havia algo diferente na sua energia hoje. Ela praticamente vibrava de empolgação enquanto arrumávamos flores e lustrávamos a prataria. Você parece particularmente feliz hoje, eu observei, colocando cuidadosamente as rosas no vaso de cristal que tinha sido o presente de casamento dela para nós. Ah, Catarina! A Ana Cláudia respondeu, e seu sorriso era mais amplo do que eu já tinha visto. Esta noite será uma noite tão especial, um alívio.
Na verdade, estamos antecipando este momento há bastante tempo. O José Carlos balançou a cabeça de sua poltrona de couro, onde ele observava nossos preparativos, com a satisfação de um general inspecionando suas tropas antes da batalha. 2 anos oferecem tempo adequado para avaliação, ele disse, sua voz carregando aquele tom autoritário que ele usava ao fazer pronunciamentos sobre assuntos de família. Esta noite, celebramos a tomada de decisões necessárias. As palavras dele soavam calorosas e inclusivas, como se eles estivessem finalmente me acolhendo totalmente em seu círculo familiar. Eu tinha trabalhado tão desesperadamente para essa aceitação, suportando inúmeros jantares de família, onde críticas sutis eram entregues com precisão cirúrgica. Cada reunião de feriado onde eu sorria através de perguntas diretas sobre netos. Cada evento social onde eu sentia que estava fazendo um teste para um papel que eu acreditava já ter conquistado através do casamento. A sala de jantar se transformou sob nossos esforços combinados, tornando-se uma vitrine digna da celebração que eu imaginava estarmos criando. Flores frescas enchiam cada superfície com o perfume de rosas e dipsófila. Copos de cristal captavam a luz da tarde e enviavam pequenos arco-íris dançando pela toalha de mesa branca e impecável. A porcelana de mesa, cada peça valendo mais do que a maioria das famílias gastava em compras mensais no supermercado, brilhava sob o lustre que eu tinha passado 1 hora limpando à perfeição. Quando os convidados começaram a chegar naquela noite, senti aquela familiar onda de orgulho que vinha com o sucesso de um evento. Nossos amigos e parentes encheram a casa com risos e conversas, suas vozes se misturando com a música clássica que eu tinha selecionado para o ambiente. Tudo estava correndo exatamente de acordo com o planejado. No entanto, à medida que a noite avançava, comecei a notar correntes sutis que eu não conseguia identificar. Os convidados ofereciam cumprimentos que pareciam de alguma forma vazios, seus abraços durando um momento extra, como se estivessem se despedindo em vez de comemorando. As conversas se aquietavam quando eu me aproximava e olhares significativos eram trocados quando as pessoas pensavam que eu não estava observando. Minha tia Lúcia me puxou para o lado durante os coquetéis, suas mãos experientes segurando as minhas com uma intensidade incomum. Catarina, querida, você está se sentindo bem? Você parece bastante pálida esta noite. Só estou animada, eu respondi, embora a pergunta dela de repente me deixasse sem graça. Nervosismo de aniversário de casamento, eu acho. Ela estudou meu rosto com um olhar penetrante que tinha aperfeiçoado durante seus anos como diretora de escola. Se você precisar de alguma coisa, Catarina, qualquer coisa mesmo, você sabe que pode me ligar. As palavras dela carregavam uma entonação que eu não conseguia decifrar, como se ela estivesse oferecendo ajuda para problemas que eu não sabia que tinha. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, o Tiago apareceu ao meu lado com um sorriso forçado e me guiou para cumprimentar outros convidados. Durante a hora do coquetel, o Tiago manteve uma cuidadosa distância física de mim, evitando os toques casuais e os olhares compartilhados que normalmente caracterizavam nossas interações em público. Quando os convidados perguntavam sobre nosso casamento ou planos para o futuro, ele dava respostas vagas e rapidamente redirecionava as conversas para tópicos mais seguros. O comportamento dele me lembrava alguém se preparando para uma tarefa desagradável, mas necessária. O jantar transcorreu com toda a elegância formal que a Ana Cláudia tinha insistido. Um prato após o outro, cuidadosamente planejado, apareceu diante de nossos convidados, cada iguaria selecionada para demonstrar gosto sofisticado e atenção aos detalhes. A conversa fluía tão suavemente quanto o vinho, tocando em tópicos seguros sobre o clima e notícias da comunidade, enquanto evitava cuidadosamente qualquer coisa muito pessoal ou controversa. Eu deveria estar me divertindo, desfrutando da execução bem-sucedida de semanas de planejamento cuidadoso. Em vez disso, me vi estudando os rostos ao redor da mesa, procurando por pistas sobre as estranhas correntes que eu sentia, mas não conseguia identificar. Todos pareciam estar atuando em vez de comemorando, como se estivessem seguindo um roteiro que eu nunca tinha visto. Enquanto a sobremesa era servida, a Ana Cláudia se levantou de seu assento com ares de quem está prestes a fazer um anúncio importante.
O mousse de chocolate que eu tinha especificamente pedido ao buffet estava intocado à minha frente, enquanto meu estômago se contraía com uma súbita apreensão. Temos uma surpresa maravilhosa para você, Catarina, ela disse, e eu percebi que o que estava prestes a acontecer tinha sido cuidadosamente orquestrado para este exato momento. O momento, o cenário, a plateia de pessoas que eu mais amava e confiava no mundo. Tudo isso projetado para maximizar o impacto de qualquer surpresa que me aguardava. O José Carlos afastou sua cadeira e chamou a atenção de todos os convidados na mesa. Naquele momento, cercada por cristais, porcelana e flores que eu tinha arrumado com tanto cuidado, finalmente entendi que eu não era a anfitriã desta celebração. Eu era o seu alvo. Os aplausos diminuíram quando o José Carlos se sentou em sua cadeira, mas a tensão na sala permaneceu densa como neblina. Forcei um sorriso, minhas mãos tremendo ligeiramente enquanto eu pegava meu copo de água. Algo fundamental tinha mudado durante o discurso dele, embora eu ainda não conseguisse identificar o que era. Os rostos ao redor da nossa mesa de jantar tinham expressões que eu não conseguia decifrar. Expectativa misturada com algo que parecia desconfortavelmente com pena. Mas este momento de desconforto não foi o meu primeiro aviso de que algo estava errado com meu casamento. Os sinais tinham se acumulado por semanas, como rachaduras em uma fundação que eu tinha optado por ignorar em vez de examinar. 3 semanas antes, eu estava organizando nossos documentos para a temporada de imposto de renda, quando descobri a primeira prova de que meu casamento perfeito era construído sobre mentiras. Enterrada sob documentos de seguro e contas de serviços públicos, encontrei uma fatura de celular que não pertencia ao nosso plano de família. O papel timbrado era familiar, de nossa empresa de telefonia, mas o número da conta estava errado. Minhas mãos tremeram enquanto eu estudava as cobranças detalhadas. Centenas de mensagens de texto e chamadas para um número que eu nunca tinha visto antes. As datas e horários contavam uma história que fez meu estômago se contrair com um pavor crescente. Conversas tarde da noite, quando o Tiago alegava estar dormindo ao meu lado. Ligações à tarde, durante o horário de trabalho, quando supostamente ele não podia ser contatado. Mensagens de texto trocadas no fim de semana, enquanto ele estava sentado em nossa sala de estar alegando estar checando e-mails de trabalho. A frequência tinha aumentado drasticamente ao longo dos últimos 3 meses. O que começou como contato ocasional tinha evoluído para comunicação diária, às vezes durando horas. Alguém na vida do meu marido tinha se tornado importante o suficiente para justificar esse nível de atenção, esse nível de sigilo. Quando o Tiago chegou em casa naquela noite, eu estava esperando na nossa cozinha com as contas de telefone espalhadas sobre o balcão como prova em um julgamento criminal. Você pode me explicar isso? Eu perguntei, minha voz mais firme do que eu me sentia. O rosto do Tiago passou por uma série de transformações rápidas. Confusão, reconhecimento, culpa e finalmente raiva defensiva. Você mexeu nos meus papéis pessoais? Estavam misturados com nossos documentos fiscais conjuntos. Eu respondi. Eu não estava bisbilhotando. Eu estava organizando. Isso é relacionado ao trabalho, ele disse, mas sua voz não tinha convicção. Meu chefe exige uma linha separada para certos projetos, questões de confidencialidade. Seu chefe exige que você mande mensagens à meia-noite? O maxilar do Tiago se apertou. Você está sendo paranoica, Catarina. Esse tipo de comportamento suspeito é exatamente o motivo pelo qual nosso casamento tem problemas. A acusação me atingiu como um golpe físico. Nosso casamento tinha problemas. Isso era novidade para mim, embora aparentemente não fosse novidade para ele. Que problemas, Tiago? Eu não entendo o que está acontecendo aqui. Tudo tem que ser sobre você, não é? Sua voz subiu com uma frustração que parecia ter se acumulado por meses. Você questiona tudo o que eu faço, todo lugar que eu vou, todo mundo com quem eu falo. É sufocante. Ele pegou as chaves do balcão e foi para a porta. Eu preciso de ar. Preciso de espaço. Preciso não ser interrogado na minha própria casa. A porta da frente bateu com finalidade, me deixando sozinha com a conta de telefone e a realização esmagadora de que meu marido estava guardando segredos que exigiam um nível profissional de engano para serem mantidos. 2 dias depois, o encontro no supermercado adicionou outra peça ao quebra-cabeça que eu estava começando a reconhecer.
Eu estava selecionando vegetais para o jantar quando notei uma jovem mulher me encarando com uma intensidade desconfortável. Ela era bonita daquele jeito natural que imediatamente me deixava insegura sobre minha própria aparência. Meu cabelo que nunca ficava no lugar. Minhas roupas que de repente pareciam desleixadas e antiquadas. Você deve ser a Catarina, ela disse, se aproximando com um nervosismo óbvio. Me desculpe, nós nos conhecemos? Sou a Júlia, ela respondeu, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto ela se apresentava. Eu trabalho com o Tiago. Ele menciona você às vezes. O Tiago raramente discutia seus colegas comigo e ele certamente nunca tinha mencionado ninguém chamada Júlia. O nervosismo dela parecia desproporcional para um encontro casual no supermercado. Ela continuava olhando ao redor como se esperasse que alguém nos pegasse conversando. Ele me contou sobre a festa de aniversário de casamento de vocês. A Júlia continuou. Parece que será linda. Isso me pareceu particularmente estranho. O Tiago tinha relutado em discutir nossa celebração, alegando que ele preferia momentos privados a demonstrações públicas. Por que ele compartilharia detalhes com uma colega de trabalho que ele nunca tinha mencionado? Que atencioso da parte dele falar sobre nosso casamento no trabalho. Eu disse com cuidado, estudando o rosto dela em busca de pistas sobre o que ela não estava me dizendo. O sorriso da Júlia vacilou. Ah, ele não discute muito o seu casamento. Ele fala sobre outras coisas, coisas pessoais. Ela parou, parecendo perceber que tinha revelado demais. Eu preciso ir. Foi bom te conhecer, Catarina. Ela se apressou em direção à saída com uma urgência óbvia, me deixando parada na seção de hortifruti com perguntas se multiplicando na minha mente como células cancerosas. Coisas pessoais. Que coisas pessoais o Tiago compartilharia com uma colega de trabalho jovem e bonita que ele não podia discutir com sua esposa? O jantar semanal na casa do José Carlos e da Ana Cláudia, no domingo seguinte, forneceu outra camada de entendimento sobre a posição precária que eu ocupava nesta família. O que antes parecia uma crítica leve agora se revelou como uma avaliação sistemática. Uma análise de desempenho na qual eu estava aparentemente falhando. A filha da Margarida acabou de ter o bebê mais lindo. A Ana Cláudia anunciou, enquanto nos sentávamos para o seu assado perfeitamente preparado. Uma bênção para a família deles. Netos trazem tanta alegria. Ela olhou significativamente para minha barriga lisa. E eu senti a familiar onda de vergonha que acompanhava essas conversas. Os Machado estão esperando seu segundo neto. A Ana Cláudia continuou implacavelmente. E os Pinheiro acabaram de receber o terceiro. Parece que todos da nossa idade estão desfrutando dos frutos de casamentos bem-sucedidos. O José Carlos se juntou ao ataque com precisão cirúrgica. Casamentos bem-sucedidos geralmente produzem filhos dentro do primeiro ano. Demonstra compatibilidade, valores compartilhados, aptidão biológica. Tentei redirecionar a conversa para tópicos mais seguros, mas a Ana Cláudia persistiu com observações sobre legado familiar e a importância de dar continuidade à linhagem. Suas palavras foram cuidadosamente escolhidas para ferir, mantendo a negação plausível. Isso não era crueldade descarada, era desmoralização estratégica. O Tiago se sentou durante essas conversas em completo silêncio, nem me defendendo, nem redirecionando a conversa para longe dos meus aparentes fracassos. Sua participação passiva na minha humilhação foi talvez mais devastadora do que a crueldade ativa de seus pais. Dei a desculpa de ir ao banheiro, onde encostei minhas costas na porta e chorei em silêncio enquanto as vozes deles continuavam na sala de jantar. Através das paredes finas, eu podia ouvi-los discutindo minhas inadequações como se eu fosse um eletrodoméstico defeituoso que eles estavam pensando em substituir. 2 anos já deveria ter sido tempo suficiente, o José Carlos estava dizendo. Talvez o problema seja mais fundamental do que acreditamos inicialmente, a Ana Cláudia respondeu. A voz do Tiago estava muito baixa para distinguir as palavras, mas seu tom sugeria concordância em vez de protesto. Quando voltei para a mesa, a conversa tinha mudado para tópicos mais seguros. Mas o dano já estava feito. Eu entendi agora que minha posição nesta família era condicional, probatória, sujeita a métricas de desempenho que eu estava aparentemente falhando em atender. O telefonema da minha mãe veio naquela quinta-feira à noite, enquanto eu mexia a sopa, que ficaria sem ser comida porque o Tiago estava trabalhando até tarde novamente.
A voz dela carregava a preocupação que apenas as mães conseguem perfeitamente calibrar para penetrar as defesas de seus filhos. Catarina, querida, você parecia tão cansada durante nossa última conversa. Você está dormindo o suficiente? Se alimentando direito? Estou bem, mãe. Apenas ocupada com o planejamento do aniversário. O Tiago perdeu o jantar de Páscoa conosco e o Natal pareceu tenso. Está tudo bem entre vocês dois? A pergunta pairou no ar como fumaça, impossível de ignorar, mas perigosa de reconhecer. Como eu poderia explicar que meu marido estava se tornando um estranho? Que a família dele me tratava como uma funcionária decepcionante? Que eu estava descobrindo evidências de enganos que eu ainda não conseguia entender totalmente? Estamos bem, eu menti. Apenas os ajustes normais da vida de casados. Catarina, a voz da minha mãe, carregava a autoridade de alguém que tinha criado 3 filhos e sobrevivido a 35 anos de casamento. Você sabe que pode me contar qualquer coisa, se precisar de ajuda, se precisar voltar para casa por um tempo, se precisar de qualquer coisa mesmo. A oferta de refúgio era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Significava que ela via o que eu estava tentando tanto esconder, que meu casamento perfeito estava desmoronando, e eu estava orgulhosa demais ou assustada demais para pedir ajuda. Eu vou te visitar em breve, eu prometi, sabendo que estava evitando suas perguntas perspicazes sobre o estado do meu relacionamento. Eu te amo, querida. Lembre-se que você merece ser feliz. Depois que ela desligou, eu fiquei na minha cozinha vazia segurando o telefone e me perguntando quando a felicidade tinha se tornado algo que eu tinha que me lembrar que merecia, em vez de algo que eu naturalmente esperava. Agora, sentada neste jantar de aniversário de casamento com o José Carlos, se preparando para fazer seu anúncio, percebi que todos aqueles sinais de alerta tinham levado a este momento. As ligações misteriosas, a colega de trabalho bonita, a crescente impaciência da família, as perguntas preocupadas da minha mãe, tudo isso tinha construído a surpresa que me aguardava nesta sala de jantar perfeitamente decorada. O mousse de chocolate estava intocado à minha frente, enquanto o peso das expectativas que eu nunca conseguiria atender me pressionava como uma pedra esmagadora. O pigarro do José Carlos pareceu ecoar por mais tempo do que deveria, e naquele momento prolongado, eu me tornei agudamente consciente de como todo este dia tinha parecido uma atuação onde todos, exceto eu, tinham recebido o roteiro com antecedência. A manhã tinha começado com o José Carlos chegando em nossa casa mais cedo do que o esperado, seus braços cheios de flores e vinho que eu não tinha pedido para a celebração da noite. Sua saudação foi efusiva, de uma maneira que parecia completamente artificial, seu abraço durando vários segundos a mais, enquanto seus olhos fixavam os meus com uma intensidade que me dava arrepios na pele. Catarina, minha querida nora, ele tinha dito, a palavra carinhosa saindo de sua língua com precisão teatral. Esta noite será uma noite tão especial, uma noite tão memorável. Espero que você esteja preparada para o quão especial será. A repetição de especial parecia um aviso disfarçado de entusiasmo. A Ana Cláudia tinha sido igualmente estranha, praticamente vibrando de expectativa enquanto ela se movia pela nossa cozinha, rearranjando itens que não precisavam de rearranjo e oferecendo sugestões de melhoria que eram, na verdade, comandos disfarçados de falsa polidez. Você deveria usar seu vestido azul esta noite, Catarina, aquele com o decote alto. Muito apropriado para a ocasião. Desde quando minha sogra se importava com minhas escolhas de roupa? Desde quando ela oferecia conselhos de moda que não vinham com críticas? No entanto, aqui estava ela, me tratando com uma solicitude que parecia mais sinistra do que sua usual fria desaprovação. O Tiago tinha me evitado o dia todo, alegando nervosismo por receber a família, mas seu comportamento sugeria culpa em vez de ansiedade social. Ele se movia pela nossa casa como um homem se preparando para uma execução, checando seu relógio repetidamente e se assustando toda vez que o telefone tocava. Quando tentei envolvê-lo em uma conversa sobre os últimos detalhes da festa, suas respostas eram monossilábicas e distraídas. Você confirmou a entrega do vinho? Eu perguntei enquanto arrumava flores em nossa sala de estar. Sim. E as cadeiras extras da casa dos seus pais? Resolvido. Tiago, você está se sentindo bem? Você parece tenso.
Ele tinha me olhado então com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Dor, talvez. Ou arrependimento. Estou bem, Catarina. Só quero que tudo corra bem esta noite. Mas nada em seu comportamento sugeria que ele queria que a noite corresse bem. Tudo em seu comportamento sugeria que ele temia o que estava prestes a se desenrolar. A chegada da Érica proporcionou o primeiro momento genuíno de calor que eu tinha experimentado o dia todo. Ela entrou em nossa casa com sua energia característica. Mas até ela parecia diferente esta noite. Sua empolgação era palpável, quase maníaca, e ela segurava sua bolsa com uma intensidade protetora. Catarina, ela exclamou, me abraçando com carinho. Mal consigo me conter. Esta vai ser a melhor festa de aniversário de casamento de todos os tempos. Eu me afastei para estudar o rosto dela, notando o brilho nas bochechas e o jeito que seus olhos cintilavam com segredos mal contidos. Érica, você parece que vai explodir. O que deu em você? Eu te disse que tenho o presente perfeito para você. O momento será absolutamente perfeito. Vai mudar sua vida, Catarina. Este presente vai mudar tudo. Ela continuava tocando sua bolsa enquanto falava, seus dedos traçando o contorno do que eu presumi ser um envelope. O gesto era ao mesmo tempo protetor e reverente, como se ela estivesse carregando algo precioso e frágil. Você está me deixando nervosa com todo esse mistério, eu disse, mas o entusiasmo dela era contagiante. Pela primeira vez, o dia todo, senti um calafrio de esperança genuína. Talvez a surpresa que a Érica tinha planejado contrabalançaria a estranha tensão que tinha se acumulado desde a manhã. Confie em mim, ela sussurrou, apertando minhas mãos. Quando o momento for certo, quando tiver o máximo de impacto, eu vou te dar algo que fará com que todos nesta sala entendam o quão especial você é. A presença dela me ancorou de uma maneira que nada mais tinha feito naquele dia. Enquanto essa família do Tiago me fazia sentir como uma estranha atuando para a aprovação deles, a Érica me fazia sentir vista e valorizada por quem eu era, em vez do que eu poderia fornecer. Quando os convidados começaram a chegar, a dinâmica social da festa pareceu imediatamente errada de maneiras que eu não conseguia articular. Familiares e amigos antigos entraram por nossa porta com cumprimentos que soavam vazios e abraços que pareciam mais pêsames do que celebrações. Meu primo Lucas, geralmente barulhento em reuniões de família, parecia quieto e evitava contato visual quando falava comigo. Parabéns, Catarina. Espero que esta noite te traga tudo o que você merece. Tudo o que eu merecia. Porque isso soava menos como uma bênção e mais como uma ameaça. A dona Madalena da rua, normalmente cheia de conversas alegres sobre fofocas do bairro, ofereceu elogios incomumente elaborados que pareciam ensaiados. Catarina, querida, você está absolutamente radiante esta noite, tão corajosa, tão digna. Corajosa, digna. Essas não eram palavras tipicamente associadas a celebrações de aniversário de casamento. Eram palavras reservadas para pessoas que enfrentam adversidades com graça. Durante a hora do coquetel, eu pegava vislumbres de trocas significativas entre os convidados quando eles pensavam que eu não estava observando. Sobrancelhas levantadas, acenos sutis, conversas sussurradas que paravam abruptamente quando eu me aproximava. O tecido social da festa parecia carregado de informações que todos possuíam, exceto eu. Minha tia Lúcia me encurralou perto da lareira, suas mãos experientes segurando as minhas, com uma urgência incomum. Catarina, querida, você parece terrivelmente pálida. Você está se sentindo bem? Você tem comido o suficiente? Estou bem, tia Lúcia, apenas animada com a celebração. Ela estudou meu rosto com um olhar penetrante que tinha aperfeiçoado durante décadas de ensino. Se você precisar de alguma coisa, Catarina, qualquer coisa mesmo, você tem meu número. Prometa-me que vai ligar se precisar de ajuda. Ajuda com o quê? Porque todos pareciam acreditar que eu precisaria de assistência com alguma coisa. Que crise eles estavam todos antecipando que eu permanecia alheia. O comportamento do Tiago, ao longo da noite, confirmou minha crescente suspeita de que ele estava se preparando para algo que exigia uma fortificação psicológica significativa. Ele bebia mais do que eu já tinha visto em uma reunião de família, seu usual, um copo de vinho substituído por múltiplas idas ao bar.
Ele mantinha uma cuidadosa distância física de mim, evitando os toques casuais e os olhares compartilhados que normalmente caracterizavam nossas interações em público. Quando os convidados perguntavam sobre nosso casamento ou planos para o futuro, suas respostas eram vagas e rapidamente redirecionadas para tópicos mais seguros como trabalho ou esportes. Eu o observei checar o relógio obsessivamente, como se estivesse esperando que um momento específico chegasse. Suas conversas com o pai sempre terminavam abruptamente quando eu me aproximava, seus sussurros carregando uma urgência que fazia meu estômago se contrair com apreensão. "Tiago!" eu sussurrei durante um breve momento em que nos encontramos sozinhos na cozinha. "O que há de errado com você esta noite? Você está agindo como se estivesse indo a um funeral em vez da nossa festa de aniversário de casamento." Ele me olhou então com olhos que pareciam conter desculpas por crimes ainda não cometidos. "Catarina, só quero que você saiba que nada disso foi pessoal. Nada disso foi porque você não é uma boa pessoa." "Nada do que não foi pessoal? Tiago, você está me assustando." Mas antes que ele pudesse responder, a Ana Cláudia apareceu na porta com o anúncio de que o jantar estava pronto para ser servido. Agora, enquanto o José Carlos se preparava para fazer o anúncio que tinha sido planejado para este momento, percebi que cada interação estranha, cada olhar significativo, cada conversa sussurrada tinha levado a isso. A sobremesa estava intocada à minha frente enquanto o peso da iminente revelação pressionava como uma tempestade se formando, prestes a estourar. A tempestade que vinha se formando a noite toda finalmente estourou com as próximas palavras do José Carlos. "Senhoras e senhores, família e amigos", ele começou, sua voz carregando a autoridade de quem pronuncia um veredito que já foi decidido. "Estamos reunidos aqui esta noite não apenas para marcar o segundo aniversário de casamento da Catarina e do Tiago, mas para abordar algumas questões familiares muito importantes." Um calafrio desceu pela minha espinha enquanto a sala ficava em completo silêncio. Até a música clássica suave que estava tocando ao fundo parecia desaparecer, deixando apenas o som do meu próprio coração batendo forte em meus ouvidos. O José Carlos enfiou a mão no bolso do paletó com precisão teatral, tirando um envelope que parecia oficial e sinistro à luz das velas. Ele o segurou alto o suficiente para que todos pudessem ver, como um promotor apresentando provas a um júri. "O casamento", ele continuou, seu olhar se fixando em mim com uma intensidade desconfortável, "é uma instituição com propósitos específicos. Quando esses propósitos não são cumpridos após um período razoável de tempo, decisões difíceis devem ser tomadas para o bem de todas as partes envolvidas." Minha boca ficou seca. O garfo de sobremesa tremeu na minha mão enquanto eu o colocava na porcelana com um leve tilintar que pareceu ecoar pela sala silenciosa. "Catarina, minha querida", o José Carlos disse, e sua palavra carinhosa pareceu uma lâmina envolta em seda. "Você faz parte de nossa família há exatamente 2 anos. Isso representa um tempo adequado para avaliar o sucesso desta união e fazer os ajustes necessários para o futuro." O Tiago ficou parado ao lado da cadeira de seu pai, seu rosto pálido como um pergaminho. Seus olhos fixos em algum ponto invisível além do meu ombro. Ele parecia um homem em frente a um pelotão de fuzilamento, exceto que ele não era o único prestes a ser executado. "Já que você não pode nos dar um herdeiro", o José Carlos continuou, sua voz ficando mais forte a cada palavra. "Aqui, aceite este presente de aniversário de casamento." O envelope se materializou à minha frente, segurado firmemente pela mão confiante do José Carlos. Ao redor da mesa, eu podia ouvir suspiros de alguns convidados, enquanto outros se inclinavam para a frente com a fascinação mórbida de espectadores em uma execução pública. Minhas mãos tremeram enquanto eu aceitava o envelope. O papel parecia caro, substancial, pesado com uma importância que eu só estava começando a entender. O endereço do remetente tinha o logotipo de um escritório de advocacia que eu não reconheci. "Abra, Catarina!" a Ana Cláudia incitou do outro lado da mesa. Sua voz brilhando com uma excitação mal contida. "Estamos todos tão ansiosos para ver sua reação." O envelope pareceu ficar mais pesado nas minhas mãos trêmulas. Uma parte de mim queria colocá-lo de lado sem abrir, para preservar por apenas mais alguns momentos a ilusão de que minha vida não estava prestes a mudar irrevogavelmente.
mas 45 pares de olhos estavam me observando, esperando minha resposta para o que quer que estivesse lá dentro. Eu rasguei o lacre com dedos que pareciam desconectados do meu corpo. Os documentos legais dentro eram novos e formais, seu papel timbrado oficial tornando tudo de repente, terrivelmente real. Petição de dissolução de casamento. Eu li em voz alta, minha voz mal acima de um sussurro. A linguagem legal formal não conseguia disfarçar a realidade brutal do que eu estava segurando. O Tiago tinha se reunido com advogados. Ele tinha preenchido os papéis. Ele tinha planejado meu abandono com a mesma precisão metódica que outros casais usavam para planejar férias. A sala começou a girar enquanto eu processava a terminologia que reduzia nosso casamento a um acordo contratual sendo rescindido devido a diferenças irreconciliáveis decorrentes da falha do réu em conceber filhos em um período razoável de tempo. Tiago, eu olhei para meu marido, desesperada por algum sinal de que isso era uma piada elaborada e cruel, que ele daria um passo à frente e explicaria que tudo era um mal-entendido. Em vez disso, ele permaneceu congelado ao lado de seu pai, seu silêncio falando mais alto do que qualquer confissão poderia ter feito. O homem com quem eu tinha compartilhado a cama por 2 anos, o homem para quem eu tinha preparado o café da manhã naquela mesma manhã, não conseguia nem me encarar enquanto eu segurava a documentação legal de sua traição. A mais, Catarina, a Ana Cláudia anunciou com o entusiasmo de alguém que está revelando o segundo ato de uma performance divertida. Nós gostaríamos que você conhecesse alguém muito especial. Uma jovem mulher deu um passo à frente de onde ela estava perto da porta da sala de jantar. Eu a reconheci imediatamente. A Júlia do supermercado, a colega de trabalho nervosa que tinha sabido da nossa festa de aniversário de casamento. Mas esta noite ela não estava nervosa. Esta noite ela estava vestida com um vestido de seda azul que complementava sua pele perfeitamente, seu cabelo penteado com precisão profissional. Catarina, a Ana Cláudia continuou com uma alegria mal disfarçada. Eu gostaria que você conhecesse a Júlia, a noiva do Tiago. Eles planejam se casar assim que o divórcio for finalizado. As palavras me atingiram como golpes físicos. Noiva. Eles já estavam noivos enquanto eu ainda estava legalmente casada com ele. A traição tinha camadas que eu só estava começando a entender. Olhei para a Júlia com mais cuidado agora, notando detalhes que tinham me escapado durante nosso encontro no supermercado. Ela estava usando brincos que pareciam familiares. Delicadas pérolas que eu de repente reconheci como pertencentes à avó do Tiago. Joias de família que tinham sido prometidas a mim já estavam adornando minha substituta. Nós queríamos que você a conhecesse de maneira apropriada. O José Carlos explicou com o tom de alguém que está conduzindo uma transação comercial, para que não houvesse confusão sobre os arranjos daqui para a frente. A Júlia vem de uma família excelente, e ela já provou sua capacidade de conceber. Provou sua capacidade de conceber. As palavras ecoaram na minha mente, enquanto eu olhava para esta jovem mulher que era aparentemente superior a mim, na única maneira que importava para esta família. Ela não era apenas a amante do Tiago. Ela era sua atualização, cuidadosamente selecionada e avaliada por seu potencial reprodutivo. Os papéis só precisam de sua assinatura, Catarina. O Tiago finalmente falou, sua voz tensa. Eu já assinei. Podemos tornar isso fácil para todos. Fácil para todos. Como se houvesse uma maneira fácil de ter seu casamento dissolvido na frente de uma plateia de família e amigos. Como se houvesse uma maneira fácil de descobrir que seu marido tinha planejado sua substituição enquanto você estava arrumando flores para sua celebração de aniversário de casamento. Olhei para os papéis de divórcio novamente, para a linha marcada com um post-it amarelo onde minha assinatura era exigida. A caneta que o José Carlos me ofereceu parecia impossivelmente pesada, carregada com a finalidade do que me estava sendo pedido para fazer. Ao redor da mesa, os convidados se remexiam em seus assentos com a energia desconfortável de pessoas testemunhando algo que sabiam que era errado, mas se sentiam impotentes para parar. Alguns evitavam contato visual completamente, enquanto outros observavam com a fascinação de espectadores em uma performance teatral particularmente dramática. Catarina! A voz da Érica cortou o silêncio,
e eu levantei o olhar para ver minha melhor amiga parada perto da entrada da sala de estar, seu rosto pálido de choque e fúria. Não assine nada. Ainda não. Mas eu estava além de pensar com clareza. A humilhação era completa, a traição absoluta. Essas pessoas que fingiam se importar comigo tinham orquestrado sistematicamente minha destruição. E eles estavam fazendo isso na frente de todos que eu conhecia. Através das lágrimas que faziam os documentos legais ficarem borrados na minha frente, eu assinei meu nome na linha designada. A caneta arranhou o papel com finalidade. Cada letra da minha assinatura selando meu destino e terminando meu casamento da maneira mais pública e humilhante possível. A sala explodiu em aplausos aliviados e cumprimentos para o Tiago, como se minha dor fosse o preço da entrada para a celebração deles. Os aplausos e cumprimentos morreram instantaneamente quando a Érica deu um passo à frente. Seu rosto se transformou de choque em algo muito mais perigoso, fúria fria e calculada. A empolgação anterior que eu tinha notado em seu comportamento ainda estava lá, mas agora eu entendi sua verdadeira natureza. Ela não tinha ficado animada em comemorar meu casamento. Ela tinha ficado animada com o que ela estava carregando naquele envelope, e testemunhar minha humilhação pública tinha acabado de lhe dar o momento perfeito para usá-lo. Já que estamos trocando presentes, a Érica anunciou, sua voz cortando a celebração com precisão cirúrgica. Eu também tenho um. A energia da sala mudou instantaneamente. Os convidados que tinham estado erguendo seus copos em brindes para o Tiago e a Júlia agora se viraram para a Érica com expressões que variavam de curiosidade a preocupação. O José Carlos, ainda desfrutando do brilho de sua orquestração bem-sucedida da minha humilhação, parecia irritado com essa interrupção inesperada. Érica, querida, a Ana Cláudia começou, seu tom carregando a doçura condescendente que ela reservava para pessoas que ela considerava inferiores à sua atenção. Que adorável que você queira participar, mas acho que já tivemos emoção suficiente para uma noite. Ah, eu discordo completamente, a Érica respondeu, seu sorriso afiado como uma lâmina. Eu acho que esta noite está apenas começando. Ela enfiou a mão em sua bolsa com uma lentidão proposital, tirando o envelope que ela tinha protegido a noite toda. Mas em vez de entregá-lo para mim, como eu tinha esperado, ela caminhou diretamente para a ponta da mesa do José Carlos. O simbolismo não foi perdido para ninguém na sala. Ela estava desafiando o patriarca diretamente, confrontando poder com poder. Este envelope contém informações que eu acredito que lhe interessarão muito, a Érica disse, segurando o documento logo fora do alcance do José Carlos. Informações sobre sua nora que podem ter influenciado sua tomada de decisão esta noite, se você tivesse se incomodado em reunir todos os fatos antes de prosseguir com esta performance. A confiança do José Carlos vacilou pela primeira vez a noite toda. Jovem, eu não sei que jogo você pensa que está jogando, mas... Não é um jogo, a Érica interrompeu, sua voz ficando mais forte a cada palavra. Apenas a verdade, algo que parece estar em falta nesta família. Ela colocou o envelope na mesa diretamente na frente do José Carlos, seus movimentos deliberados e controlados. Abra! A sala prendeu a respiração enquanto o José Carlos pegava o envelope com as mãos que já não estavam tão firmes. Sua confiança teatral anterior estava começando a rachar, substituída pelos primeiros sinais de incerteza. Ele rasgou o lacre e retirou a única folha de papel que estava dentro. Eu observei o rosto dele enquanto ele lia, testemunhando uma transformação que foi ao mesmo tempo terrível e satisfatória. A cor sumiu de suas bochechas como se alguém tivesse aberto uma torneira e deixado todo o sangue sair de seu corpo. Seu sorriso triunfante se dissolveu como açúcar na chuva, substituído por uma expressão de horror. O que diz? A Ana Cláudia exigiu, sua voz aguda de ansiedade enquanto ela observava o rosto de seu marido desmoronar. As mãos do José Carlos começaram a tremer, o papel farfalhando como folhas de outono em uma tempestade. Seus olhos se moveram entre o relatório médico e meu rosto cheio de lágrimas, sua mente claramente lutando para processar a magnitude do que ele tinha acabado de fazer. É um teste de gravidez, ele sussurrou, as palavras mal audíveis acima do silêncio repentinamente opressor na sala. A Catarina está grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor.
Não o silêncio expectante de uma plateia esperando pelo próximo ato, mas o silêncio vazio de um túmulo. Os convidados que tinham estado comemorando momentos antes agora olhavam em choque e horror crescente, enquanto as implicações dos eventos da noite começavam a se aprofundar. Positivo. A Erika esclareceu, sua voz soando clara através do silêncio atordoado. Confirmado por um exame de sangue há 48 horas. A Catarina está carregando seu neto, José Carlos. O herdeiro que você alegou que ela nunca poderia fornecer. Eu encontrei minha voz, então, tirando força de algum lugar profundo dentro de mim que eu não sabia que existia. Através das minhas lágrimas e da minha mágoa, eu convoquei cada grama de dignidade que me restava e falei com uma clareza que surpreendeu até a mim mesma. Parabéns, eu disse, olhando diretamente para o José Carlos com olhos que não continham mais submissão ou o desejo desesperado por sua aprovação. Você acabou de dar seu neto de presente. A mudança de poder na sala foi imediata e completa. O José Carlos, que tinha comandado a noite com tanta confiança autoritária, agora parecia um homem enfrentando sua própria execução. Os papéis de divórcio assinados que tinham representado sua vitória momentos antes, agora se tornaram a prova de sua devastadora falta de cálculo. Catarina, ele gaguejou, sua voz falhando ao pronunciar meu nome. Catarina, nós não sabíamos, não tínhamos ideia. Certamente nós podemos... Podemos o quê? Eu perguntei, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Podemos desfazer os papéis que eu acabei de assinar na frente de 45 testemunhas? Podemos fingir que esta noite nunca aconteceu? Podemos voltar atrás na humilhação que você orquestrou para sua própria diversão? O Tiago finalmente encontrou sua voz, dando um passo à frente com as mãos estendidas em um gesto que era ao mesmo tempo implorador e patético. Catarina, por favor, podemos resolver isso. Os papéis não precisam ser protocolados. Podemos rasgá-los agora mesmo. Resolver o quê, Tiago? Eu perguntei. E a ironia da situação era tão forte que era quase engraçada. Resolver nosso casamento que você já dissolveu legalmente. Resolver sua relação com a Júlia, que está usando os brincos da sua avó e planejando se mudar para a nossa casa. A Júlia, que estava ao lado da Ana Cláudia como um troféu em exposição, agora parecia que queria desaparecer na parede. O triunfo que ela tinha usado com tanta confiança momentos antes tinha evaporado, substituído pela realização desconfortável de que ela tinha participado da destruição do casamento de uma mulher grávida. Isso tudo é um mal-entendido, a Ana Cláudia interveio, sua voz subindo em um tom desesperado. Uma questão de tempo, infeliz. Podemos consertar isso. Nós podemos. Vocês podem o quê? A Erika interrompeu, sua fúria agora totalmente solta. Vocês podem desfazer os documentos legais? Vocês podem apagar a humilhação pública? Vocês podem magicamente transformar esta celebração de volta no que a Catarina pensou que era? O José Carlos agora estava implorando abertamente. Sua arrogância anterior tinha completamente desaparecido. Catarina, por favor, você tem que entender. Nós pensamos que estávamos fazendo o que era melhor para todos. Nós pensamos... Vocês pensaram errado, eu disse simplesmente. Vocês pensaram que podiam se livrar de mim como uma mercadoria defeituosa e me substituir por um modelo mais novo. Vocês pensaram que podiam orquestrar minha humilhação para sua diversão. Vocês pensaram que podiam destruir minha vida sem consequências. A realidade legal dos documentos assinados estava se infiltrando na sala. Mesmo que eu quisesse perdoar essa traição, mesmo que quisesse tentar a reconciliação, os papéis de divórcio criaram uma barreira legal que não podia ser simplesmente desconsiderada. As engrenagens da dissolução já estavam em movimento, gravadas em pedra por assinaturas e testemunhas. Os papéis estão assinados, eu continuei, minha voz firme, apesar das lágrimas que ainda escorriam pelo meu rosto. O casamento acabou e seu neto nunca vai conhecer a família que o jogou fora antes mesmo de ele nascer. A celebração que tinha começado com uma alegria tão cruel, agora era um velório, lamentando a morte de relacionamentos e possibilidades que nunca poderiam ser ressuscitadas. O silêncio que se seguiu à minha declaração se estendeu como um fio tenso, pronto para se partir. Ao redor da mesa de jantar, 45 rostos me encaravam com expressões que variavam de choque à pena. Há uma compreensão tardia do que eles tinham acabado de testemunhar.
mas eu estava cansada de ser o objeto de escrutínio deles. Cansada de ser a vítima do entretenimento deles. A Erika apareceu ao meu lado como se tivesse sido chamada por um sinal invisível, seus braços deslizando pelos meus com uma determinação protetora. Vamos, ela sussurrou, sua voz suave e mais firme. Estamos indo embora. Catarina, por favor, o Tiago chamou enquanto eu afastava minha cadeira, as pernas arranhando o piso de madeira com um som que pareceu ecoar através do súbito caos. Podemos consertar isso, podemos consertar isso. Eu me virei para olhá-lo uma última vez. Este homem que tinha compartilhado minha cama e meus sonhos e meu ritual de café da manhã. Seu rosto estava pálido de pânico, suas mãos se estendendo em minha direção em um gesto que era 2 anos tarde demais. Consertar o quê, Tiago? Eu perguntei, minha voz firme, apesar das lágrimas que continuavam a fluir. Consertar os documentos legais que eu assinei na frente de todos que conhecemos? Consertar a humilhação que você orquestrou? Consertar o fato de que você me substituiu antes mesmo de se divorciar de mim? Ele não teve resposta para isso. Nenhum deles teve. O José Carlos se levantou tropeçando, sua cadeira tombando para trás em sua pressa. Catarina, você tem que entender. Cometemos um erro. Um erro terrível. Mas podemos corrigir isso. Os papéis não precisam ser protocolados. Podemos rasgá-los agora mesmo. E então o quê? Eu perguntei, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Fingir que esta noite nunca aconteceu? Fingir que você acabou de me humilhar publicamente para a diversão de nossa família e amigos? Fingir que a Júlia não está parada ali usando as joias da sua mãe e planejando se mudar para a minha casa? A Ana Cláudia deu um passo à frente, seu rosto corado de desespero. Catarina, querida, você precisa ser razoável. Famílias têm mal-entendidos. Isso tudo pode ser resolvido. Pense no bebê. Pense no que é melhor para seu filho. A audácia de suas palavras me parou. O que é melhor para meu filho, eu repeti lentamente. É nunca conhecer a família que o jogou fora antes mesmo de ele nascer. Com a presença tranquilizadora da Erika ao meu lado, eu caminhei em direção à saída da sala de jantar, deixando para trás os cristais, a porcelana e as flores cuidadosamente arranjadas que um dia representaram minhas esperanças de aceitação e pertencimento. Meus passos eram medidos e propositais, cada um me levando para longe da vida que eu pensei que queria. Catarina, a voz do José Carlos falhou enquanto ele chamava por mim. Você não pode fazer isso. Você não pode tirar nosso neto de nós. Eu parei na porta, virando-me uma última vez para encarar as pessoas que tinham acabado de destruir meu mundo com tanta precisão calculada. Eu não estou tirando seu neto de vocês, eu disse claramente. Vocês o deram quando me entregaram esses papéis de divórcio. As vozes de discussão e os pedidos desesperados nos seguiram pelo corredor de entrada, mas elas ficaram mais fracas a cada passo que dávamos em direção à porta. Os convidados que tinham vindo esperando celebrar um aniversário agora se viam como testemunhas da implosão completa de uma família. E eu podia ouvir seus murmúrios desconfortáveis se misturando com os protestos cada vez mais frenéticos do Tiago e de seus pais. O ar fresco da noite atingiu meu rosto como uma bênção enquanto a Erika e eu saíamos para uma varanda. Após a atmosfera sufocante de traição e crueldade dentro da casa do José Carlos e da Ana Cláudia, a noite de outubro parecia limpa e purificadora. Eu respirei fundo, enchendo meus pulmões com um ar que não carregava o peso da decepção e do julgamento. Não olhe para trás, a Erika sussurrou enquanto ela me guiava em direção ao seu carro estacionado na calçada. Não lhes dê a satisfação de ver você hesitar. Eu mantive meus olhos fixos para a frente, focada nas luzes traseiras vermelhas dos carros alinhados na rua, nas luzes das varandas das casas vizinhas, onde outras famílias provavelmente estavam desfrutando de noites normais, sem drama, ou traição, ou humilhação pública. A cada passo para longe daquela casa, senti algo se levantando dos meus ombros, um peso que eu tinha carregado por tanto tempo que tinha esquecido como era caminhar sem ele. Atrás de nós, a porta da frente se abriu e a voz do Tiago se espalhou pelo quintal. Catarina, por favor, não faça isso.
Mas eu já estava entrando no banco do passageiro da Érica, já fechando a porta naquele capítulo da minha vida, com um clique firme que parecia mais definitivo do que quaisquer papéis de divórcio poderiam. A Érica ligou o motor e saiu da calçada com precisão cuidadosa, sua direção incomumente lenta e proposital. Na segurança de seu carro, cercada pelo perfume familiar de baunilha e pela música suave de jazz tocando em seu rádio, eu finalmente me permiti desmoronar completamente. Os soluços vieram de algum lugar profundo dentro de mim. O tipo de choro que envolve o corpo inteiro e te deixa ofegando por ar entre as ondas de luto. 2 anos de casamento, 2 anos de tentar ganhar uma aprovação que nunca viria. 2 anos de acreditar que eu estava construindo algo permanente com alguém que estava secretamente planejando minha substituição. Deixe tudo sair, a Érica disse suavemente, estendendo a mão para apertar a minha enquanto mantinha os olhos na estrada. Deixe tudo sair, você tem segurado isso por meses. Ela estava certa. Eu tinha carregado o peso de um casamento fracassado, absorvendo as críticas e a decepção da família do Tiago, dando desculpas para um comportamento que deveria ter sido indesculpável. O alívio de finalmente liberar toda aquela dor reprimida era quase tão esmagador quanto a própria dor. Eu não consigo acreditar que eles fizeram isso com você, a Érica disse, sua voz tremendo de fúria. Eu não consigo acreditar que eles planejaram toda aquela performance. Foi cruel além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. Através das minhas lágrimas, eu consegui falar. Você me salvou, Érica. Se você não tivesse estado lá, com aqueles resultados de exame, se você não tivesse enfrentado eles, você teria encontrado outro jeito, ela respondeu firmemente. Você é mais forte do que eles jamais pensaram que você era. Mais forte do que você mesma pensou que era. Enquanto dirigíamos pelo nosso bairro residencial tranquilo, passando por casas onde as luzes brilhavam calorosamente nas janelas da cozinha e as famílias provavelmente estavam se acomodando para noites normais juntas, comecei a sentir algo inesperado se agitando ao lado do meu luto. Era alívio, puro e simples. O casamento que estava lentamente me sufocando tinha acabado. A pressão constante para ganhar a aprovação de pessoas que nunca me aceitariam tinha acabado. A farsa de que estávamos construindo algo bonito juntos poderia finalmente ser abandonada. Aonde você quer ir? A Érica perguntou enquanto nos aproximávamos da interseção que nos levaria para minha casa ou para a dela. Para casa? Eu disse sem hesitação. Eu quero ir para casa. A casa que eu e o Tiago tínhamos compartilhado parecia diferente enquanto a Érica parava o carro na garagem. A luz da varanda que eu tinha deixado acesa projetava sombras familiares pelo quintal da frente. Mas algo fundamental tinha mudado. Esta não era mais a casa que eu compartilhava com meu marido. Esta era simplesmente a minha casa, o lugar onde eu criaria meu filho e construiria o que viesse a seguir. A Érica me ajudou a carregar minha bolsa de viagem para dentro de casa. A presença dela preenchendo o silêncio que antes parecia opressor, mas agora parecia pacífico. Enquanto eu me movia pelos cômodos que continham 2 anos de memórias compartilhadas com o Tiago, percebi que a casa não parecia mais um santuário para um casamento fracassado. Parecia o começo de algo inteiramente novo. Eu deveria ligar para minha mãe, eu disse, me acomodando no sofá, onde eu e o Tiago tínhamos assistido televisão juntos nas noites. O mobiliário familiar parecia diferente agora, transformado pelo conhecimento de que eu seria a única adulta tomando decisões sobre o que acontecia dentro destas paredes. A Érica balançou a cabeça, apertando meu ombro antes de ir para a cozinha. Eu vou fazer um chá para nós enquanto você fala com ela. Não tenha pressa. Apesar da hora avançada, minha mãe atendeu no segundo toque, sua voz imediatamente alerta com preocupação materna. Catarina, querida, já é quase 00:30. Está tudo bem? A pergunta abriu uma enxurrada de palavras que eu não tinha percebido que estavam esperando para sair. Eu contei tudo a ela. As contas de telefone misteriosas, o encontro no supermercado com a Júlia, os comentários cruéis nos jantares de família e, finalmente, a devastadora festa de aniversário de casamento que tinha terminado com papéis de divórcio e resultados de testes de gravidez, criando caos em igual medida. Ah, minha querida filha, minha mãe sussurrou quando eu terminei, sua voz embargada de emoção. Eu sabia que algo estava errado.
Eu podia ouvir na sua voz durante nossas últimas conversas, mas nunca imaginei que eles a tratariam com tanta crueldade calculada. A validação dela da minha experiência parecia um remédio para feridas que eu não sabia como tratar. Mãe, eu estou grávida. O bebê que eles disseram que eu nunca poderia dar a eles está crescendo dentro de mim agora. A alegria em sua voz foi imediata e descomplicada. Catarina, que notícia maravilhosa. Você vai ser uma mãe magnífica. Essa criança tem tanta sorte de ter você. O entusiasmo dela se destacou em contraste com a aceitação condicional a qual eu tinha me acostumado com a família do Tiago. O amor da minha mãe por seu futuro neto não exigia métricas de desempenho ou prova biológica de valor. Simplesmente existia, puro e incondicional. Eu quero ficar com você por um tempo. Ela continuou, ajudá-la a se ajeitar, a se preparar para o bebê. Você não deveria ter que passar por isso sozinha. Pela primeira vez em meses, eu me senti genuinamente animada com o futuro. Eu adoraria, mãe. Eu adoraria mesmo. Os meses que se seguiram à chegada da minha mãe foram diferentes de tudo que eu tinha experimentado durante meu casamento. Livre do estresse constante de tentar ganhar uma aprovação que nunca viria, meu corpo respondeu à gravidez com uma resiliência notável. A doutora Fernanda comentou durante cada consulta o quão mais saudável e relaxada eu parecia. Quaisquer que sejam as mudanças que você fez na sua vida, ela disse durante meu check-up de 5 meses. Elas estão funcionando lindamente. Sua pressão arterial está perfeita. Seu ganho de peso está exatamente no caminho certo. E honestamente, você simplesmente parece radiante. A gravidez se tornou uma celebração em vez de uma fonte de ansiedade. A Érica organizou um chá de bebê que encheu minha sala de estar com amigos genuínos que ofereciam apoio sem condições. Minha mãe pintou o quarto do bebê em tons de amarelo e verde suaves, criando um santuário que parecia acolhedor e caloroso, em vez de pressionado por expectativas de produzir a próxima geração de uma determinada linhagem. Quando o Tiago tentou me contatar através de vários canais durante aqueles meses, meu advogado deixou claro que o processo de divórcio continuaria conforme o planejado e que ele não tinha direito legal de se envolver na minha gravidez. Os papéis assinados naquela noite devastadora tinham criado uma barreira de ferro que protegia tanto a mim quanto ao meu filho de mais interferências. O trabalho de parto começou em uma manhã de terça-feira no final da primavera, quase 8 meses após a festa de aniversário de casamento que tinha mudado tudo. A Érica e minha mãe estavam ao lado da minha cama de hospital, oferecendo encorajamento e apoio em cada contração. A sala de parto se encheu de amor e expectativa, mas era um amor dado livremente, em vez de um amor condicional ao desempenho ou ao sucesso biológico. Quando meu filho finalmente chegou, saudável, lindo e perfeito, eu senti uma plenitude que nunca tinha existido durante meu casamento. Segurando-o pela primeira vez, eu entendi como o amor incondicional se sente. Não o esforço desesperado por aprovação que tinha caracterizado meu relacionamento com a família do Tiago, mas a aceitação simples e pura de outro ser humano exatamente como ele era. Ele é lindo, a Érica sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto ela olhava para o bebê que eu tinha nomeado como Davi Gabriel Menezes. Absolutamente perfeito. O sobrenome Gabriel honrou a amizade que tinha me salvado durante minha hora mais sombria, garantindo que meu filho sempre carregaria uma lembrança do que a verdadeira lealdade parecia. Davi cresceria sabendo que os relacionamentos mais importantes na vida são escolhidos, em vez de designados pela biologia ou por certidões de casamento. O quarto do hospital se encheu de flores e presentes de pessoas que celebravam sua chegada sem reservas. Os amigos da igreja da minha mãe, os colegas de trabalho da Érica, vizinhos que tinham visto meu casamento desmoronar e queriam apoiar meu novo começo. Nenhum deles questionou seu valor com base na linhagem ou na herança familiar. Eles simplesmente acolheram uma nova vida no mundo com alegria. O Tiago e sua família não fizeram nenhuma tentativa de me contatar após o nascimento do Davi, aparentemente entendendo que a ponte entre nós tinha sido permanentemente queimada. Os documentos legais que um dia representaram minha humilhação agora serviam como proteção.
garantindo que meu filho nunca seria submetido ao amor condicional e à avaliação constante que tinha tornado minha própria vida com eles tão miserável. À medida que o Davi cresceu de bebê para criança, nossa pequena casa se tornou um santuário de risos, caos e aceitação incondicional. A Érica serviu como sua tia honorária, mimando-o com atenção e presentes enquanto me ajudava a navegar pelos desafios da maternidade solo. Minha mãe estendeu sua visita indefinidamente, alegando que ela nunca tinha sido mais feliz do que quando estava ajudando a criar seu neto. As 3 mulheres que um dia tinham sido excluídas da visão de futuro da família do Tiago criaram algo infinitamente mais valioso. Uma família escolhida, construída sobre o amor em vez da obrigação, sobre o apoio em vez do julgamento, sobre a aceitação em vez das métricas de desempenho. Agora, anos depois, sento no jardim dos fundos observando o Davi perseguir borboletas com o entusiasmo destemido de uma criança de 4 anos que nunca conheceu a rejeição. O riso dele enche o ar enquanto ele descobre novas flores e insetos interessantes. O mundo dele se expande a cada dia em um ambiente onde a curiosidade é celebrada em vez de controlada. A dor da traição se desvaneceu em algo inesperado: gratidão. A crueldade do Tiago e de sua família tinha inadvertidamente me dado o maior presente possível. Eles me forçaram a descobrir minha própria força, a construir um sistema de apoio baseado em cuidado genuíno, em vez de obrigação biológica, a criar meu filho sem as pressões tóxicas que quase destruíram meu próprio senso de valor. O Davi não sabe nada sobre os avós que o rejeitaram antes de nascer. Ele conhece apenas o amor de sua mãe, sua avó escolhida que lê histórias para ele todas as noites e sua tia honorária que lhe traz novos livros e brinquedos com uma deliciosa regularidade. Sua fundação é construída sobre a aceitação em vez de condições, sobre a celebração em vez da avaliação. A vingança que eu alcancei não foi calculada ou vingativa. Foi simplesmente a consequência natural de viver bem, de escolher o amor em vez da obrigação, de criar uma criança que nunca questionaria seu valor com base na aprovação de outras pessoas. A família do Tiago queria um herdeiro para dar continuidade ao seu legado. Em vez disso, eles criaram o começo do meu. Um legado construído sobre a bondade, a aceitação e a ideia radical de que o amor nunca deve exigir adições. Observando o Davi brincar em nosso jardim, percebi que a crueldade deles me libertou para me tornar a pessoa que eu sempre fui destinada a ser. A melhor vingança, ao que parece, era simplesmente viver bem.